Olá, sou Cláudio Martins e dou as boas-vindas a você aqui mais uma vez no meu canal Neurociência e Hipnose. Se você ainda não me acompanha, a minha principal rede social é o Instagram. Você me encontra lá como claudio.hipnoseclínica. E hoje eu trago aqui as principais perguntas que me fazem a respeito da hipnose e eu espero que elas possam trazer clareza à sua mente e também mostrar o quanto a hipnose é benéfica para o seu bem-estar. A hipnose se tornou uma ferramenta com muitos preconceitos por diversos motivos. Alguns deles estão aí presentes na mídia, tanto nos filmes quanto na forma que ela foi apresentada assim que chegou no Brasil. A hipnose tem esse estigma sobre ela tão profundo que o presidente Jânio Quadros, na sua gestão governamental, ele proibiu a hipnose no Brasil. E essa lei do presidente Jânio Quadros, ela veio cair posteriormente no governo do presidente Collor. Ainda assim, a hipnose na época de Jânio Quadros era muito conhecida no palco, junto com os mágicos, o que trouxe essa atmosfera de misticismo. E posteriormente, ao retornar, ela volta para a TV. Como ferramenta para psicoterapias breves, ela veio a ser apresentada recentemente. E hoje a hipnose é uma excelente ferramenta psicoterapêutica. Como eu falei, o meu canal é sobre neurociência e hipnose, pois a neurociência, que hoje é tão divulgada, é a base científica que eu uso para explicar os processos de hipnose. Eu espero muito que você goste desse episódio do meu podcast, pois ele vai compartilhar aqui contigo algumas das principais dúvidas que as pessoas têm a respeito desse tema. Para a nossa organização, nós vamos separar as principais perguntas em 4 grandes temas: o que é e como funciona a hipnose, qual o objetivo da hipnose, como se faz hipnose e também qual o valor de uma sessão de hipnose. Dentro da temática inicial, o que é e como funciona a hipnose, eu vou trazer aqui a primeira pergunta comum. O que é que a hipnose faz no cérebro? Bom, nós precisamos entender o modelo da mente de Gerald Kein, um famoso hipnoterapeuta, onde ele divide a mente entre consciente, subconsciente e inconsciente. Falando agora de trás para frente, o inconsciente, onde estão aqueles movimentos involuntários do nosso corpo, batimento do coração, respiração, questões que você não precisa de cognição ou de pensar para acontecer. No subconsciente há registros de memórias, de experiências, de emoções que são mais duradouras e mais profundas, e a maior parte das nossas ações são pautadas por determinantes subconscientes. O subconsciente está no nosso repertório de vida. A nossa mente, quando precisa acessar alguma ou qualquer informação, ela recorre ao subconsciente, ao seu acervo de experiências, que normalmente, de forma espontânea, é montado, construído até os 24 anos de idade, mais ou menos, para que depois ela use todo esse acervo diante dos estímulos, experiências e questões adiante. Voltando ao modelo da mente, Gerald Kein, o que acontece? A mente consciente ou a mente crítica, ela tem um limiar que David Ellman, outro hipnotista famoso, chama de faculdade crítica. Esse limiar, ele divide mente consciente e subconsciente. Faculdade crítica é aquele ponto de decisão que eu chamo de o grilo falante, onde ele diz assim, lá no seu subconsciente há registros desse tipo de informação e você deve tratar dessa forma. Isso funciona para questões que são funcionais para a nossa vida. Funcional é tudo aquilo que faz nossa vida
funcionar corretamente, ecologicamente, e também para as questões que nos tornam disfuncionais. Então, um exemplo, o café está quente, há esse registro no seu subconsciente do que é estar quente. Quando você pega um café, seus órgãos sensoriais, tato, olfato, paladar, esses estímulos sensoriais, eles avisam que está quente, mas quem interpreta o calor é o nosso cérebro com base no repertório que ele tem. Isso é um exemplo positivo, assim você evita de queimar a boca tomando um café muito quente. Um exemplo negativo é, como eu sempre digo, as pessoas têm medos e fobias com base num estímulo anterior que trouxe a ela medo. Esse medo é causado porque o nosso cérebro tenta nos proteger daquele perigo. E às vezes nós vemos perigo, nos sentimos ameaçados em questões simples, como uma barata, que para alguns é algo fácil de matar, para outros é objeto de grande terror, uma lagartixa, medo de altura. Tudo isso é o nosso cérebro nos protegendo para que nós não soframos mais com aquele mesmo estímulo, e assim surgem as fobias e também os traumas que ficam registrados no nosso subconsciente, e quando eles são acionados, quando eles são identificados a partir do objeto que nos faz nos sentir ameaçados, nós ativamos aí o tálamo ativa uma outra área do nosso cérebro que são as amígdalas e nos coloca em luta e fuga, aquela sensação desesperadora de taquicardia, mão suada, tudo mais. É o sistema de luta e fuga do nosso corpo sendo acionado, normalmente de forma, entre muitas aspas, a palavra que eu vou usar agora, instintiva, fazendo com que a gente reaja diante do estímulo. Então a hipnose, ela permite que você acesse, rebaixa a faculdade crítica, né? O grilo falante deixa ele quietinho um pouquinho, acesse seu subconsciente, traga uma nova percepção a esse seu repertório, que eu chamo de percepção porque é a maneira que você percebeu a realidade dentro do contexto da época que aconteceu, ou que é bom ou trauma, e ali você traga um novo significado para a sua vida hoje, deixando ela mais funcional. A segunda pergunta é quando a hipnose é indicada. Bom, a hipnose é indicada para todos os processos mentais. Logicamente, eu sempre reforço, hipnose não é terapia, hipnose clínica e hipnoterapia são nomes utilizados comumente. Hipnoterapeutas como eu, por exemplo, não diagnostica ninguém, mas apoiam outras disciplinas terapêuticas, outras disciplinas médicas, como na ajuda do tratamento. Então eu recebo regularmente indicações de pacientes que vêm de psicólogos, até de médicos, para que seja tratado um determinado ponto com essa ferramenta terapêutica poderosa que é a hipnose, para que ajude aquela pessoa a superar um fato. Assim, nós ajudamos no tratamento de vícios, dores crônicas, nós ajudamos também em tratamentos de ansiedade, depressão, mas nós somos ferramenta para processos psicoterapêuticos. A hipnose é muito mais abrangente e, por outro lado, muito mais estrita no que se trata a processos terapêuticos. Nós somos apoiadores de outras disciplinas e toda pessoa que faz um curso ou mais cursos ou diversas formações de hipnose tem essa capacitação psicoterapêutica, desde que respeite esse detalhe, né? Nós apoiamos médicos. E hoje a hipnose é reconhecida por vários conselhos nesse apoio: medicina, odontologia, fisioterapia, psicologia, como uma excelente ferramenta de apoio a tratamentos. Uma pergunta muito comum, bem legal, é quanto tempo dura o efeito da hipnose? Bom, o efeito da hipnose dura para sempre. Eu sempre explico para os clientes que passam comigo que quando eles passam por uma sessão ou um protocolo de hipnose, eles abriram uma nova via neuronal, eles ensinaram seu cérebro um novo caminho, e esse registro precisa se aprofundar aí naquela região subconsciente. Precisa de uma validação que vem com repetição, ou uma emoção, um feedback positivo forte, para que eles registrem esse caminho como um bom caminho. Então, eu digo também que hipnose não muda ninguém. Eu não creio que alguma terapia mude alguém. Eu creio que pessoas mudam quando elas se permitem
acolher e usar as ferramentas disponíveis pelos terapeutas, pelos psicoterapeutas, e quando elas fazem isso e validam esse caminho novo no seu dia a dia, repetindo âncoras, como eu ensino nos meus protocolos de hipnose, ou então fazendo algo a favor da sua nova jornada, elas têm aí um registro profundo de um bom caminho novo, ressignificado, pronto, e elas estão capazes, se veem capazes, empoderadas para seguir esse novo caminho, se libertando daquelas questões que as deixavam disfuncionais. Bom, esse é o primeiro grupo de perguntas e agora nós vamos para o segundo grupo de perguntas, que é: qual o objetivo da hipnose? Quais são os riscos da hipnose? A hipnose não tem risco nenhum, absolutamente nenhum. Não existem riscos. É muito interessante que uma pergunta comum que as pessoas me fazem é uma pergunta assim, viu? A gente volta, eu pergunto, volta da onde? Porque ninguém vai para lugar nenhum. Durante uma sessão de hipnose, a pessoa está totalmente atenta ao que está acontecendo, super focada naquilo que ela está fazendo. Nós, hipnoterapeutas, somos apenas indicadores de direção, GPS, porque toda a hipnose é uma auto-hipnose. E isso nos leva a uma segunda pergunta, né? O que acontece durante uma sessão de hipnose? Existem a hipnose clássica, que é a hipnose a qual eu pratico, que não é antiga, mas clássica, é um método dentre outros que tem de hipnose. A pessoa passa por um período de relaxamento, e hipnose não é relaxamento, mas ela tem um período de relaxamento, onde ela vai passando por rotinas de relaxamento do corpo e da mente, focando cada vez mais na minha fala. Depois ela tem um período de sugestão, onde a gente começa a sugestioná-la, a perceber aquela realidade de outra forma, usando a técnica apropriada para o que ela está tratando. E depois tem um período de imersão, onde ela sai desse estado, trazendo mudado, ressignificado, tudo que ela passou ali, que ela tratou durante uma sessão ou durante um protocolo. Quando ela sai, ela em momento nenhum foi para lugar nenhum. A gente fala sai justamente para que ela é uma forma pedagógica, didática de falar que ela passou por uma jornada ali de 1 hora, 1h30, às vezes até 2 horas de hipnose, e trouxe aí uma nova percepção daquilo que ela estava tratando. Então ninguém vai, ninguém volta. Eu comecei hipnose bem em 2019, 2020 entrou a pandemia. E eu faço atendimento online até hoje, quando necessário. As pessoas falam assim: se cair a internet, se cair a energia, normal, você vai perceber, vai abrir seus olhos, a gente vai se conectar aí através de um outro meio, depois você retorna aí a gente retorna para a sessão normalmente, nada se perde, nada fica aí pelo caminho. Você está atento o tempo todo, atento, ninguém dorme, ninguém vai para lugar nenhum e volta. Uma técnica muito comum na hipnose, e eu acho que é isso que traz esse mito, é quando a gente faz uma técnica chamada regressão por emoções. E a regressão parece que você foi em algum lugar e voltou. Nada disso. Você traz à sua mente lembranças do seu passado, onde aquela emoção foi registrada, depois onde aquela emoção é ativada e vai mudando isso. E assim é o método que eu uso bastante para dessensibilizar traumas e fobias. E isso também nos leva a uma outra pergunta que comumente é feita: como sair de um estado de hipnose? Bom, já falei, você sai a hora que você quer, você está no controle, você escolhe sair. Eu atendi uma pessoa essa semana que passou e ela falava assim: eu fiquei pensando comigo mesmo, eu vou abrir o olho para ver o que acontece. Isso é um teste, a gente chama de batalha de mente. Aliás, não recomendo ninguém entrar numa sessão de hipnose a ponto com a intenção de fazer batalha de mente com o hipnotista, com o hipnólogo. Então não vai dar certo, você não está sabotando quem está te hipnotizando, você está se auto-sabotando. Tanto que eu comento muito para as pessoas: você está fazendo isso por você, você vai fazer por você, não é por mim, eu sou só a ferramenta. E uma pergunta que já respondi aqui atrás é o que a psicologia fala sobre hipnose. Como eu disse, ela é aprovada legalmente, é permitida, é aceita, bem aceita
pelo Conselho de Psicologia. Inclusive eu tenho vários amigos psicólogos que são hipnotistas também, e outros, como eu disse há pouco, me mandam pessoas para tratar de um ponto específico dentro de um tratamento maior. E eu fico feliz porque os resultados têm sido bem legais, muito satisfatórios. E vamos para o terceiro grupo de perguntas, né? Como que se faz hipnose? A hipnose você pode aplicar sozinho. Que num outro canal aqui, no meu grupo de podcast, eu tenho sessões de auto-hipnose para dor de cabeça, dormir melhor, para ter foco. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, você treina sua mente a se auto-hipnotizar, você faz isso através de exercícios de auto-hipnose, e você pode se hipnotizar sozinho facilmente. Vai aí no meu canal de sessões de auto-hipnose, experimenta e não deixe de comentar por aqui. Uma pergunta também muito comum, gente, nesse grupo de como você faz uma hipnose é como saber se uma pessoa foi hipnotizada. Todo mundo pode ser hipnotizado desde que queira e se permita. A hipnose ela não é binária, nossa mente não é binária, o que eu chamo de binário, ou acontece ou não acontece, ou é 0 ou 1. Existem níveis de permissividade que não só variam de pessoa para pessoa, mas às vezes de uma sessão para outra. Tem sessões que a pessoa chega mais suscetível, tem outras sessões que elas chegam menos suscetíveis, aí eu tenho que fazer um relaxamento para ela chegar na sessão, né? Trazer, quando a gente brinca, né? Trazer o espírito para a sessão também, e é só uma brincadeira isso, viu, gente? E para ela poder vivenciar a sessão. Tem sessão que a gente nem faz só um relaxamento porque a pessoa não está num dia legal para fazer. Então todo mundo, 100% das pessoas são hipnotizáveis quando elas querem, quando elas se permitem, quando elas vivenciam, quando elas estão ali dispostas a se abrirem para essa ferramenta transformadora. E uma outra pergunta também muito comum, né? Um outro grupo de perguntas é a respeito de valores de sessão. E é engraçado porque a rede social criou um hábito em relação a isso. Às vezes a pessoa escreve só assim, valor. Mas valor para quê? O que você quer tratar? Há processos de hipnose que resolvem-se muito bem em uma sessão, outros em um pouco mais de uma, e outros precisam de mais sessões ainda. Então, dependendo do que seja, o valor é referente a uma sessão. Ou, de outro modo, é referente a um protocolo. A hipnose é uma ferramenta bastante usada para que as pessoas se libertem de vícios, e não há como fazer um protocolo de hipnose bem feito sem, no mínimo, 5 sessões. E quando eu falo 5 ou 3, é sempre feita 1 mais 1, 1 mais 3, 1 mais 5. O que é 1 mais 1, 1 mais 3, 1 mais 5? A primeira sessão antes do protocolo é uma sessão de aprofundamento, de ouvir, de tirar dúvidas sobre hipnose. A pessoa já é hipnotizada assim nessa sessão, mas é uma sessão que permite que a pessoa entenda com mais clareza o que é hipnose, experimente a hipnose e também eu, como hipnotista, entenda com mais clareza também qual é a profundidade, o que está por trás da reclamação. A gente chama de sessão de anamnese. Alguns dos assuntos assim de sessão de hipnose, o que as pessoas mais me procuram para fazer, eu vou terminando por aqui. Emagrecimento, que geralmente está relacionado a hábito, comer muito, ou a um vício, comer determinado tipo de alimento. A hipnose aí para ansiedade, que também é protocolo. Ansiedade é protocolo, não é só hipnose. Existem várias questões ligadas à ansiedade. E não é só a hipnose que resolve também. Outra muito comum é fobia. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de lagartixa, eu tenho medo de... Qualquer medo pode ser tratado com hipnose. Um outro muito comum também é dor, tá? Anestesia. Tem gente que quer fazer tatuagem e não quer ficar sentindo dor. Tem gente que tem trauma de dentista e é possível até fazer cirurgias com hipnose. Bom, essas são as principais perguntas, e se você tiver alguma pergunta que não foi relacionada aqui em relação a esse tema,
me procura aí no Instagram, claudio.hipnoseclínica, e vai ser muito bom poder te responder, tirar a dúvida, porque é um dos meus principais objetivos com a hipnose é divulgar e apresentar essa ferramenta. Um grande abraço.